Olá pessoal, tudo bem? Vou responder aqui hoje uma pergunta política. É, Eu às vezes gostaria que não tocássemos em assuntos políticos aqui no canal. Eu pessoalmente gostaria. Mas, primeiro, as pessoas perguntam. Segundo, a política invade a nossa esfera teológica. E quando ela faz isso, necessário se faz que nós entremos no campo e joguemos o jogo da refutação, ou nos coloquemos diante do fato refutando a questão. Muitas coisas que nós temos dentro da política brasileira não é uma questão só de política, mas tem a ver com a minha fé, com a sua fé, com a nossa crença. Eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas eu acho que a maioria não sabe. Quando você pega a Patrística, essa série verde que a Paulus produz, ou mesmo quando você pega os livros que o Lutero ou o Calvino escreveu, a própria Instituta, ela é dirigida a uma autoridade política. Por que os pais da igreja e também os reformadores escreviam livros e cartas aos políticos? Porque a política estava entrando na vida da igreja, estava atrapalhando a igreja. Logo, eles tinham que defender diante do rei, diante da autoridade, aquilo que era peculiar à igreja, aquilo que era a cosmovisão da igreja. Então, o que acontecia? Acontecia o fato deles escreverem contra o regime que estava oprimindo a igreja. Ideologia de gênero é um problema para a igreja brasileira. Estão querendo enfiar a goela abaixo. Mesmo nós, o povo brasileiro de maneira geral, se posicionando contra, STF aparelhado, Ministério Público aparelhado, querem enfiar a goela abaixo. Acabei de ver um vídeo agora, um homossexual, você via que era homem, via que ele era uma pessoa do sexo masculino, querendo entrar no banheiro de crianças. A mãe reclamou, o cara falou, vou prender a senhora vai presa. E ligou para a polícia. Então assim, nós estamos vivendo num país e que o cachorro está sendo mijado pelo poste. Os valores e as coisas estão todas invertidas. E eu sei que alguns aqui vão dizer, pastor, mas o que tem isso? Isso é muito grave. Exemplo de uma lei feita pelo PSDB, aprimorada pelo PT, que desgraçou milhares de famílias no Brasil. A questão do divórcio. Eu estou com alguns casais na igreja que eu vou batizar, eles tentaram marcar a data de casamento para o batismo ser nesse mês de setembro, no mês de outubro, não conseguiram. Só em novembro vão conseguir casar. Mas quem quiser se divorciar, pode ir lá, qualquer dia útil, chega às 9 da manhã no cartório, às 5 da tarde está desquitado. Antigamente tinha todo um processo de 1 ano, 6 meses a primeira vez diante do juiz, depois mais uma segunda vez, e nesse processo muitos casais revogavam o divórcio. Agora, por causa de um ato jurídico, de uma canetada de um presidente ou uma atitude do Congresso, milhares de famílias estão sofrendo. Voltando à questão, nós temos aí um candidato que é pró-aborto, que é pró-liberação das drogas. Como é que nós não vamos nos posicionar? Como é que nós não vamos tomar uma posição? Tá certo? Não é que a gente tem alguma coisa contra a camisa vermelha, porque o vermelho também representa o sangue de Cristo. Nós temos contra a ideologia esquerdiática que está no Brasil. Quando eu me converti, eu era petista. Eu apanhei por causa desse candidato criminoso que está aí, eu apanhei por causa dele. Me arrependo muito disso. Mas quando eu li o Evangelho, eu entendi o Evangelho, na época não tinha nem livro contra marxismo, nem nada. Eu simplesmente conhecia a ideologia do partido, me separei daquilo automaticamente, conforme eu ia conhecendo a Bíblia. Claro, por que tem muito crente de esquerda? Porque não conhece Bíblia. A Bíblia e a esquerda não se bicam, não se relacionam, não se comunicam. Então eu quero tratar disso rapidamente hoje, mas já. Primeiro eu quero dizer que hoje, dia 30, nós faremos o sorteio dessa belíssima enciclopédia da vida de Jesus, que nós vamos presentear um dos nossos irmãos e irmãs que nos apoiam lá no canal do Apoia-se do CACP. Se você contribui com a gente, se você está aí
fielmente todo mês nos ajudando, você pode ganhar essa belíssima enciclopédia da vida de Jesus. Também vamos sortear um kit de livros do CACP. Peço também, queridos, que vocês, por gentileza, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Também, se você ainda não baixou o app do CACP, baixe o aplicativo, você vai ter muitas informações na palma da sua mão no seu celular, tá ok? Vamos lá então, eu quero começar respondendo a pergunta, porque a internauta mandou aqui um zap, ela disse assim: Pastor Martinez, por que o senhor não vota no candidato Lula? Por que o senhor odeia tanto esse ex-presidente? Tem explicação isso? Então eu vou explicar, mas antes eu vou rodar um videozinho aqui, você escuta aí. E que eu briguei a vida inteira pela descriminalização da maconha. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Temos mais espaço à defesa dos direitos da população LGBT. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, em nome de Deus, cometendo pecado todo dia. Tendo que fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Vejam, aí nesse vídeo tem uma imagem do Lula quando ele era jovem, ainda lá do sindicato, ele falando da liberação das drogas, em favor dos maconheiros, ele falando a favor do aborto e etc. Ideologia de gênero. Então o que acontece? Num país democrático, quando eu voto numa coisa dessa, porque isso aí não é só um candidato, ele é uma coisa. E eu não tenho, viu, internauta, você que perguntou, eu não tenho raiva dele. O Lula eu tenho pena, porque ele vai morrer e vai pro inferno. E a pena dele vai ser terrível. Eu não tenho raiva do Lula. Eu tenho raiva, sim, do que ele representa. Do que foi e é o partido dele e a esquerda de maneira geral. É algo diabólico. Não desgraça só a economia de um país, como fez na Venezuela, como fez em Cuba, como está fazendo no Chile, na Argentina, na Bolívia, em toda a América Latina. Não é só o problema de administração econômica, que é um caos no socialismo. Não é só isso, que traz miséria ao povo. Fala que vai dividir as coisas e só traz miséria. Mas não é só esse o problema. Rechaça a vida da igreja, persegue os cristãos. Ainda esses dias, agora 2 dias atrás, aí morreu o irmão André, o contrabandista de Deus. Você que não leu um livro do irmão André, é por isso que você tem essa mente fraca, que cai nessa conversa fiada e vota em candidato de esquerda. O irmão André, ele lutava contra o comunismo, contra as ditaduras, e ele entrava com bíblias. E ele orava para Deus cegar os soldados na fronteira. Aquela cortina de ferro que aqueles países que cercavam a União Soviética, ou cercavam a Rússia, ex-União Soviética, ele entrava ali, traduzia Bíblias para aquelas línguas e levava Bíblia para aquele povo, porque o comunismo não deixava nem produzir Bíblia nos países. A China, para você ter uma ideia, tem 69% de ateus. A Rússia, apesar do cristianismo ortodoxo, tem 30% de ateus. Então, gente, eu sou avesso a tudo isso. E eu não consigo entender um crente que vota num homem desse. Ah, pastor, mas aqueles pastores da Missão Integral dizem que o outro candidato é bandido, é isso, que o Lula que é o caminho. Gente, esse pessoal da Missão Integral são um pessoal caído. É um pessoal que, sabe, flerta com o diabo, flerta com as trevas, flerta com a prostituição, flerta com o adultério, flerta com a mentira, flerta com o ateísmo. É óbvio que esses caras andam por esse caminho. Eu quero terminar meu vídeo lendo um print do pastor Ageu Magalhães. Ele diz assim no print dele: você cristão, pare um minuto e pense. Quem é o candidato que defende o aborto? Quem é o candidato preferido dos que querem a descriminalização da maconha? Quem é o candidato dos artistas de vida promíscuas e imorais? Quem é o candidato de alguns evangélicos que há tempos trocam o evangelho puro e simples de Jesus por pautas marxistas? Quem é o candidato dos adeptos da ideologia de gênero e do movimento LGBT? Quem é o candidato amigo dos líderes comunistas mundiais que têm perseguido cristãos em seus países?
pesquise um pouco e ponha a mão na consciência. Se você é discípulo de Jesus, não pode votar em inimigos da igreja. Não seja cúmplice das obras das trevas. Então aqui o reverendo Ageu Magalhães disse tudo. Tudo. É o fato. Então eu, pastor João Flávio Martinez, vou votar em Bolsonaro? Mas lógico que eu vou votar no Bolsonaro. Vou votar em quem? Em quem? No cangaceiro? No cangaciro? Não posso. Na Simone Tebet, que falou que não ia investigar o pessoal lá do Nordeste, porque se teve corrupção nessa pandemia, não foi no governo federal, foi no consórcio do Nordeste. Não vou votar. Quem mais que tem aí de expressividade que pode chegar lá? Ninguém. Ou é o Lula ou é o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro tem lutado pelas nossas liberdades, tem brigado pela democracia. Eu estava no PL, na luta contra o PL 122 em 2014, lá no Congresso Nacional, junto com a caravana que o Silas Malafaia fez. Eu fui lá com uma caravana aqui da minha cidade. Quem estava do nosso lado lá? O único deputado federal que não era evangélico e que estava do nosso lado? O Bolsonaro. Ele estava do nosso lado. Ele lutou junto com os demais evangélicos em prol de barrar essa lei. Então, gente, não tem conversa, não tem. Você quer entrar por esse... eu vou anular meu voto. Você está dando voto pro bandido. Anulou o voto, eu voto pro bandido. Então você precisa acordar aí, despertar e que Deus tenha misericórdia, meu querido. Nós não podemos deixar o Brasil retroceder. Pastor, se tivesse um candidato melhor que o Bolsonaro? O próprio Bolsonaro disse que ele gostaria que tivesse alguém melhor que ele. Se tivesse, a gente votaria. Não temos. O Brasil, você tem que optar, ou é A ou é B. Não tem jeito. E quando você omite, você ajuda o negativo a chegar lá. Então nós temos que votar. Que Deus nos ilumine, como colocou aqui o reverendo Ageu Magalhães, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, que a gente possa realmente, nesse domingo, e eu vou de verde, tá? Eu quero ver quem vai me impedir de votar de verde. Eu vou de verde e amarelo, né? Porque eu tô aqui fazendo um vídeo agora com a camisa vermelha, mas eu vou de verde no dia da eleição. E eu quero ver quem vai me impedir de votar. Eu vou lá votar, vou exercer aquilo que está na Bíblia, em Romanos 13, vou lá votar e tenho fé que essa esquerdalha que está aí não voltará mais ao poder, pelo menos por enquanto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus ilumine as autoridades, porque tá feia a coisa, né? Hoje eu estava hoje assistindo aqui um julgamento da questão do Bolsonaro fazer live dentro do Planalto, que todos os políticos, desde que tem reeleição, fazem política de dentro do Planalto. Aí um dos ministros do TSE que votou a favor do presidente, dizendo que ele tem o direito de fazer a live lá no Congresso, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, fez assim pro cara, dizendo que vai degolar o indivíduo. Onde nós vamos parar? Eu vi aqui, gente, o crachazinho do pessoal do TSE, o pessoal que vai ser mesário, tudo, tem um crachazinho. Então estava assim, eleições 2022. Porque tem o 22 do ano, colocaram um adesivo, tô pondo aí para você ver, colocaram um adesivo em cima, eleições gerais, não pode ter o logo, o ano de 2022, porque é o número do Bolsonaro. Não pode de verde nas eleições, com a camisa do Brasil. Gente, quem que não vê que os caras estão armando um golpe? E a gente tem que orar, a gente tem que se posicionar e nós temos que lutar pelo nosso Brasil. Eu tenho base bíblica para isso? Tenho. E não só base bíblica, base histórica. De homens como os pais da igreja e como os reformadores da igreja. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que você acorde para o que está acontecendo. Um grande abraço.